Nós vivemos uma luta constante todos os dias a respeito do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer. Nós lutamos o tempo todo contra vontades, desejos e tudo isso gera um desequilíbrio muito grande nas nossas mentes, na nossa vida como um todo. Aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não deveria fazer, é isso que eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo que fala isso a respeito dos seus conflitos internos, das suas angústias e da luta que ele vivia consigo mesmo. E por isso, a sua psique ficava o tempo todo ali naquele combate. Eu sou Ulisses Pessoa, psicanalista, e nesse vídeo eu queria bater um papo com você a respeito dos nossos desejos, como entendê-los e como solucioná-los. Ou seja, como descobrir uma forma para resolver isso. E não se esquece, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para nós continuarmos reconstruindo outras histórias e as nossas próprias histórias. É verdade, nós lutamos o tempo todo contra desejos. Às vezes é um vício, às vezes é uma ignorância, às vezes é raiva, às vezes é a vontade de beber, às vezes é a vontade de fumar, às vezes é uma compulsão. E aquilo que nós não deveríamos fazer é o que realmente nós fazemos. Nós somos seres humanos, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades e por isso os conflitos. E você certamente passa por isso, você é ser humano. Eu passo por isso, eu sou ser humano. E todos esses conflitos, essas lutas diárias, constantes que nós temos, acabam gerando alguns desequilíbrios na nossa psique e, consequentemente, no nosso corpo como um todo. Lembre-se, essas discussões, esses conflitos internos geram angústias, neuroses e sintomas são produzidos. De tal maneira que o nosso corpo, fisicamente falando, acaba padecendo, acaba se prostrando. A angústia se torna crônica e muitas vezes a depressão toma conta. E pior do que isso é que pessoas, às vezes por causa de conflitos, acabam praticando suicídio. Por isso que nós temos que lutar e buscar o equilíbrio. A primeira coisa que você precisa entender, Freud até nos ensina que a nossa psique fica numa luta constante. Lá nas teorias psicanalíticas e nos textos de Freud, nós começamos a entender que a nossa psique ela é trabalhada sob uma vertente, qual seja o id, o ego e o superego. Em algumas traduções, o isso, o eu e o supereu. Mas aqui eu vou sempre me referir a id, ego e superego. Nos textos freudianos, nós entendemos que a nossa cabeça fica numa luta constante. É o id lutando com o superego. E o ego ali no meio buscando o equilíbrio, um sopesamento a respeito das coisas. Metaforicamente falando, é como se fosse o diabinho e o anjinho lutando ali para imprimir as respectivas vontades sobre a nossa vida. A verdade é isso. Às vezes nós queremos caminhar no mais primitivo da nossa vida. Por exemplo, xingando um palavrão, por exemplo, brigando em casa, por exemplo, discutindo. E o nosso anjinho, o superego, ele fica ali tentando controlar e imprimir a vontade dele. E nesse meio, o ego sopesando, equilibrando essas questões. Então, você tem que entender que a nossa cabeça, ela gravita em torno disso. É o tempo todo lutando, é o tempo todo os nossos conflitos, é o tempo todo você, eu, lutando contra a nossa vontade. É claro que muitas pessoas conseguem ter esse equilíbrio, mas a grande maioria não consegue. Por isso, refletir sobre essas questões, por isso buscar uma ajuda, por isso verbalizar, por isso falar. Mas nós precisamos entender também que muita coisa que acontece das nossas vontades e dos nossos desejos acabam se potencializando em virtude da sociedade. E aí, muitas coisas que são até autorizadas na sociedade, se eu
as fizer, eu vou começar a ter desequilíbrio. Por exemplo, beber. Você pode beber? Claro que você pode beber. Mas será que não existe um limite? Mas será que você realmente pode? Tem gente que não pode. Isso é lícito? É claro que é. Só que pra você é bom? Não sei. É você que tem que saber. Tem muita gente que fica envolvido com a compulsão do sexo. Praticar sexo é bom? Claro. Mas se isso virar uma compulsão, isso se torna bom ou ruim? Pensa. Você que tem que responder. A sociedade, por exemplo, diz que nós podemos praticar sexo à vontade? Pode dizer. Você vai fazer isso? Se você for casado, você pode fazer isso? Se você for casada, você pode fazer isso? Repare bem. A sociedade diz uma coisa e você, internamente, o seu ID, o seu superego, você tem que saber o que é bom para você e o que vai te levar a ter uma vida de equilíbrio. Muitas vezes nós temos vontade de brigar, muitas vezes nós temos vontade de agredir alguém. Às vezes você tem uma vontade muito grande, mas isso é bom? Isso é ruim? Você tem que refletir. Consequências negativas podem surgir a partir disso? Claro. Você precisa entender essas coisas. Por isso, verbalizar, por isso, refletir, por isso, trabalhar essa autoconsciência. Existe um princípio milenar, eu digo assim, porque está na Bíblia, e por isso nós podemos falar desta forma, que diz o seguinte: o mesmo Paulo que eu citei no início desse vídeo, ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Às vezes a sociedade prega uma série de coisas que você pode até fazê-las, praticá-las, porque elas são lícitas, mas isso vai ser bom para você? Isso, de fato, será positivo para sua mente, para sua cabeça? Isso vai te trazer equilíbrio ou desequilíbrio? Você precisa saber e você precisa descobrir. Isso gravita muito em torno da moral, da ética. Mas para pensar a moral, é claro que nós temos que beber da filosofia, de todas as temáticas, saber diferenciar a moral da ética e vice-versa. Mas quando nós lidamos com essas coisas, nós temos que entender esse princípio milenar. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, dentro de uma legalidade, dentro daquilo que a sociedade, o bem comum, digamos assim, professa, diz e prega. Mas será que tudo isso, ou toda e qualquer coisa que é lícito, é bom para você? Isso aguçará mais ainda o seu desejo? Ou isso minimizará as suas vontades? Isso te trará mais desequilíbrio? Ou isso trabalhará com o seu equilíbrio? Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu posso falar e eu sei o que me convém. Muita coisa me é lícita, mas nem tudo que é lícito me convém. Por quê? Porque eu sei dos meus limites, eu sei dos meus desejos, eu sei da minha vontade, eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. Eu não sei o que é bom e o que é ruim para você. Eu sei o que me traz desequilíbrio. Eu sei o que me dá equilíbrio. Mas para isso, eu sei que muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu só pratico aquilo que de fato me convém, que me dá equilíbrio, que me dá paz, que me dá segurança e que me faz ser uma pessoa um pouco melhor do que eu fui ontem. Já parou para pensar nisso? O tempo todo, como Freud diz, a nossa psique fica lutando, fica se degladiando. Nosso ID com o superego e o ego ali, meio que ornamentando, organizando, sopesando, equilibrando as questões.
como se fosse um mediador. Mas para isso, você precisa se conhecer e entender o que é bom para você. Será que, por exemplo, você praticar alguns vícios vão te dar equilíbrio? Eu entendo que não. Num primeiro momento, aquilo pode te dar um êxtase, aquilo pode te dar um refrigério, pode te acalmar, mas subsequentemente, aquele desejo pode se potencializar. E aí, quando você menos perceber, a sua vida estará totalmente tomada por um vício, por uma compulsão, por uma vontade que não é boa. Ah, mas existem vontades ruins, vontades boas? Claro, existem vontades boas e vontades ruins. Você precisa entender e perceber o que é melhor para você, para sua família, para o seu trabalho, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para sua vida como um todo. Lembre-se, só pese os seus desejos e suas vontades. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E nunca se esqueça. Avante sempre.